Queremos saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Desejamos que todos estejam bem, que estejamos vivendo com tranquilidade esses dias de distância, de ausência, e certos de que Deus estará em tudo nos assistindo e nos abençoando. Temos a alegria de nos reunir mais uma vez hoje, já nesse contexto que temos vivido, e desejamos que o Senhor esteja presente. Lembro aos irmãos que nosso momento é um momento de culto, portanto não é um momento de assistir uma programação, um lazer, mas onde os irmãos estiverem, possam estar em comunhão, em oração e participando espiritualmente das coisas que estaremos realizando. Então todos estejam dessa forma atentos, e eu vou pedir que da mesma forma estejam com suas Bíblias preparadas, porque nós queremos ler alguns versículos, não vamos ter a chance de projetá-los. Vou pedir que os irmãos usem as Bíblias e acompanhem conosco a leitura no momento da pregação que será feita. Por enquanto nós vamos então iniciar orando, pedindo a Deus uma bênção, e vamos cantar algum louvor, que Deus esteja assim nos visitando. Entre em comunhão, quem puder feche os seus olhos nesta hora, e vamos estar entregando a Deus estes momentos de comunhão. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai eterno, queremos nos colocar na Tua presença mais uma vez, pedindo, Senhor, a Tua graça sobre nós, pedindo o Teu perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo que em nossa vida entristeceu o Teu Espírito, nos liberta, nos purifica, nos dá, Senhor, o verdadeiro acesso à presença de Deus, e que nós possamos sentir que o Senhor está cuidando das nossas vidas, que o Senhor está operando em nosso favor. Estende a Tua mão, Senhor, para tocar cada um dos Teus filhos, para vivenciarmos esta intimidade grandiosa com Deus, de maneiras que as coisas de Deus não sejam apenas palavras nas nossas bocas, mas sejam experiências reais e grandiosas. Santifica as nossas vidas, Senhor. Dá-nos a confiança que só podemos ter em Deus, e realiza, Senhor, a Tua vontade a cada dia. Pedimos que o Senhor esteja com os Teus olhos também colocados sobre esse período de enfermidades pelo mundo afora, porque o nosso papel é orar cada dia mais. E nós oramos em favor das pessoas que estão sendo atingidas, Senhor Deus, muitos que estão em situações críticas, não entendemos, não sabemos, mas oramos e pedimos que Deus possa dar oportunidades a estas pessoas e possa operar uma bênção, não somente de cura ou de saúde, mas de salvação no nome do Senhor. Permita, Senhor, que o Teu povo também seja preservado, que o Senhor proteja cada irmão e cada irmã, que o Senhor livre dos perigos, das contaminações, que o Senhor dê uma vitória em cada dia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, preserva o Teu povo e nos dá, Senhor, um coração firme, sem medos, sem pânicos, mas confiados na Tua graça e no poder da Tua presença, num Deus que está acima de todas as coisas. Amém. E nós pedimos que o Senhor assim nos assista nesta reunião. Glória e a esteja Deus. o Teu nome sendo glorificado. Aleluia, Dá comunhão aos Teus Glória a servos, Jesus. sustentando a vida de cada um
na posição espiritual de vida, que estes dias de distância não venham a produzir fraqueza, não venham a produzir esfriamento, mas que cada dia mais firmes os teus servos estejam no Senhor. Glória e aqueles que estão às vezes afastados, distantes, tenham a chance de refletir e de voltar para os caminhos do Senhor Glória em tudo. Jesus. E nós pedimos que Tu estejas presente e abençoe Senhor, estes instantes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. E nós vamos, dentro dessa situação, vamos cantar um louvor, e os irmãos, onde estiverem, nas suas casas, vão estar cantando conosco, acompanhando este louvor e fazendo parte deste culto que estamos realizando. Glória a Deus. Amém. Do amor daquele que te escolheu para você e a vida eterna junto com ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós adoramos o Senhor porque sempre será a oportunidade de fazermos isso. Glória Nunca podemos deixar de glorificar, de bendizer e de criar todas as formas necessárias para isso. E quando nós louvamos, a palavra nos mostra que o nome do Senhor está sempre sendo exaltado. A Bíblia diz que Deus procura
os verdadeiros adoradores. E é isso que nós pedimos ao Senhor que nos conceda. Queremos ser os verdadeiros adoradores, e por isso nós vamos cantar ainda mais um louvor, pedindo a Deus que esteja abençoando os nossos corações, que Deus esteja visitando a nossa vida. Glória a Deus. Mais um louvor. Bendito seja Deus. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, muito exaltado seu nome, louvarei. Glória a Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Ele é o Senhor, é o que diz o cântico, né? A sua verdade é que vai reinar. Tudo aquilo que nós vivemos vem da autoridade do Senhor sobre todas as coisas. E nós gostaríamos de fazer uma leitura da Bíblia e meditar em alguns versículos desta palavra. E eu queria simplesmente dar uma introdução. O texto vai estar no capítulo 18 do Evangelho de Lucas e a outra parte no capítulo 19. Então, 18 e 19. É interessante nós entendermos que estes dois acontecimentos que nós vamos citar aqui, eles são sequenciais. Então, no capítulo 18, a Bíblia está mostrando Jesus chegando em Jericó. E ele estava ali pelo caminho, já próximo da cidade, e se encontra com um cego, e ele curou aquele cego. Depois, o capítulo 19 já mostra Jesus não estava mais chegando, mas Jesus já tinha entrado na cidade, já estava dentro de Jericó. E ali dentro de Jericó, ele vai ter um encontro com Zaqueu, o publicano. E eles vão ter
as suas experiências. Então, os textos estão assim: aqueles que vinham com Jesus pelo caminho para Jericó, havia uma multidão seguindo a Jesus, é a mesma multidão que vai estar com Jesus dentro de Jericó, no momento que ele vai se encontrar com Zaqueu. Essa é uma explicação breve e nós vamos fazer uma leitura que está no verso de número 41. Então, Lucas 18, no verso 41, diz o seguinte: era Jesus falando com o cego, mandou chamá-lo, ele gritava para Jesus olhar para ele, e Jesus mandou chamá-lo e começa a dizer a ele uma palavra, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, só para completar o entendimento, Jesus ia chegando em Jericó, um cego estava na beira do caminho, mendigando, necessitado, e ele pergunta às pessoas o que barulho era aquele. E alguém lhe explica e diz: é Jesus de Nazaré que está passando. Ele era cego, mas já tinha escutado falar de Jesus. E ele entendeu que a presença de Jesus ali era o socorro para a sua vida. Então, quando ele sabe que Jesus está ali, ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava e insistia e tentava, até que Jesus ouve e manda chamá-lo. Quando ele vem, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele responde: que eu possa ver. Jesus disse: eu quero, pode ver. E ele saiu vendo, glorificando a Deus, e diz a Bíblia, o ponto que nós queremos atentar, é que todo o povo, a multidão que seguia Jesus, vendo isto, dava louvores a Deus. A multidão que acompanhava Jesus pelo caminho, viu aquele homem cego ser curado e deu louvores a Deus. Agora, no capítulo 19, na sequência, no verso de número 5, este é uma palavra que está relacionada ao encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, não era bem visto, e ele soube que Jesus estava na cidade. Como ele não tinha condições de se aproximar de Jesus, ele sobe numa árvore e espera o momento que Jesus ia passar por ali, para que ele pudesse vê-lo. E aí diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus, verso 5, capítulo 19, verso 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu em cima da árvore, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Interessante, então, essa palavra. O que nós queremos lembrar e atentar é que aquela mesma multidão que glorificou e bendisse o nome do Senhor Jesus pela cura do cego, agora estavam aqui murmurando e criticando porque Jesus estava
agindo na vida daquele homem Zaqueu. Então, esta é a posição. E nós queríamos, irmãos, entender que nos dias que nós vivemos, muito se fala a respeito de amor ao próximo. O amor é um dos pontos centrais da palavra de Deus, especialmente do ministério de Jesus e da vida da igreja. E muitas pessoas falam sobre isso. Muito se fala de amor, muito se fala do amor ao próximo. Especialmente nos tempos que nós estamos vivendo de enfermidades, estas coisas são muito faladas, são muito expressadas pelas pessoas. Agora nós precisamos pensar e entender como é que nós vemos isso, como é que nós enxergamos isso, porque nós temos uma tendência, a tendência das pessoas é de se comover com as situações de necessidades. Então alguém vê um necessitado, aquilo comove. Alguém está na rua mendigando, aquilo comove. Alguém está doente numa cama, aquilo comove. As pessoas têm uma tendência muito grande de se comover. E às vezes nós não entendemos que o ensino que o Senhor Jesus deixou através da sua palavra, ele é muito mais amplo do que isso. Ele, quando fala do amor, ele não está falando de um amor relacionado com o que esteja acontecendo ao redor. É um amor que não tem esse limite, que não se restringe a um doente, que não se restringe a alguém que está com problema, que não se restringe a grupos que estão socialmente necessitados. É geralmente este o ponto de dificuldade que nós temos de entender. Olhamos para o necessitado, mas não enxergamos que o ensino, a expressão do amor, ela não é para alguém especial, mas ela é para o ser humano de uma forma geral. E é isso que nós queremos meditar um pouco, porque dessa maneira nós podemos melhorar a nossa realidade, a nossa caminhada. Então a posição que os textos nos informam, eles nos mostram a situação muito volúvel das pessoas. Como as pessoas mudam de posição com muita facilidade. Num determinado momento, estavam ali glorificando, exaltando, agradecendo, se alegrando em Jesus. Mas de repente, em poucos momentos à frente, já estavam fazendo críticas, já estavam murmurando, já estavam reprovando o Senhor Jesus, o mesmo Jesus que eles glorificaram. Então, estas são situações muito comuns nas pessoas. É uma realidade volúvel de mudanças fáceis de situação e de posição. Mas nós podemos meditar um pouco por que essas pessoas não tinham ou não têm hoje uma realidade mais sólida no que vivem, no que fazem. E aí nós podemos pensar por que aquelas pessoas, aquela multidão, estava glorificando o Senhor Jesus naquele primeiro momento. Então, eles glorificaram o Senhor Jesus porque Jesus curou um homem cego. Não era uma coisa qualquer, era um necessitado, era um cego, era um homem pobre, era um homem desprezado e possivelmente até sem amparo familiar ou social. Era uma pessoa assim, largada. Esta era a situação daquele cego. Então, diante daquela cena, era uma cena comovente, as pessoas costumam se sentir tocadas. As pessoas se comovem, são tocadas, existe um sentimento emocional que acontece em todas essas situações, e isso aconteceu ali, as pessoas são tocadas,
por uma manifestação forte de um grande amor apresentado pelo Senhor Jesus em favor daquele homem necessitado. Então, aquela expressão de um grande amor foi expressa pelo Senhor Jesus, um amor ao próximo, e todas aquelas pessoas aprovaram isso e foram tocadas por esta atitude, por este ato de Jesus. Mas o interessante é que nós queremos hoje identificar que você ser tocado emocionalmente não é a mesma coisa do que ser transformado. Ser tocado é uma coisa e ser transformado é outra coisa muito diferente. Há muitas pessoas que são tocadas, mas não são transformadas. E isso é importante porque ser tocado é uma posição emocional relacionada com o momento, relacionada com o que está acontecendo naquela hora. Nesse momento, a situação é essa, isso me toca. E normalmente, quando aquele instante, quando aquela comoção, quando aquela situação desaparece, desaparece também a emoção das pessoas, aquela comoção, aquele toque, vem o esfriamento natural que normalmente as pessoas têm. Então, isto é a parte emocional, onde as pessoas são tocadas por uma situação de momento, mas ser transformado é uma coisa diferente. A transformação de vida é um propósito de Deus, por isso que o Senhor Jesus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é o que diz a palavra, e as coisas velhas já passaram. Jesus diz que é necessário nascer de novo, é uma mudança total da nossa natureza, da nossa maneira de ser. Então, ser tocado é uma coisa emocional e funciona num determinado momento, mas ser transformado é uma realidade para toda a vida. Louvado seja Deus. Então, esta era a situação. Aqueles homens, aquela multidão, foi tocada, se emocionou de ver um homem com aquele nível de necessidade ser lembrado pelo Senhor Jesus, ser chamado pelo Senhor Jesus e ser curado. Isso era a emoção daqueles acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, na sequência, com relação à posição de Zaqueu, nós vemos que eles tiveram uma atitude contrária. Ao invés de glorificar e se alegrarem, eles murmuravam, criticaram Jesus por ter se dirigido e dado aquela atenção a Zaqueu. Por quê? Porque, diferentemente do cego, Zaqueu não era um homem doente, não era um homem necessitado. Eles consideravam Zaqueu um pecador, um homem indigno, um homem que explorava o povo, um homem que tinha recursos na vida e um homem que não tinha necessidade de nada, ele já era da classe alta. Então, se os irmãos perceberem, o mesmo povo que glorificou, agora murmurava do Senhor Jesus. Aquele sentimento de amor ao próximo que eles demonstraram na situação do cego, não se repetiu com relação à vida de Zaqueu. Pelo contrário, o que aconteceu com relação a Zaqueu foi uma rejeição. Eles, em vez de amarem a Zaqueu, eles rejeitaram a Zaqueu e o ato que o Senhor Jesus estava fazendo. No cenário, o que acontece? Nós percebemos no cenário que Zaqueu viveu com Jesus ali naquele meio da multidão,
não houve nada de emocionante, não tinha nada de especialmente acontecendo, ninguém foi tocado por nada, ninguém se emocionou por nada, então nada emocionava e nem tocava o coração. Jesus apenas chamou um homem, que nem era um homem bem visto, falou com ele, e não aconteceu milagre, não aconteceu nada, nada de emocional ocorreu, e os corações daquelas pessoas não foram tocadas, e então foi um cenário completamente diferente do que aconteceu com o cego. Então, o que se manifestou na multidão ali naquela hora, foi apenas a visão humana que as pessoas têm. E a visão humana das coisas é uma visão limitada, é uma visão fria, com frequência, totalmente racional e muitas vezes assim crítica, como foi o caso a respeito do Senhor Jesus. Eles criticaram uma visão puramente exterior, olhavam para Zaqueu, viam um homem rico, viam um homem de bens, viam um homem de condição alta, viam um homem que não estava doente. Era uma visão totalmente exterior e superficial, foi isso que eles estavam vendo. Todos viam a riqueza, todos viam a exploração de Zaqueu, viam seu nível social, tudo mais. Zaqueu, para eles, não era digno e não precisava de nada. Esta era a maneira como eles viam. Então eles tinham uma visão, como eu disse, superficial, e dessa maneira chegaram ao ponto até mesmo de julgar e de condenar os atos do próprio Senhor Jesus. Então veja que a mesma multidão teve comportamentos diferentes com relação a duas pessoas diferentes, a duas situações diferentes. Isso significa que eles naquela hora fizeram uma acepção de pessoas, uma distinção de pessoas. E quando nós lemos esses dois textos e acompanhamos esta palavra, nós podemos identificar algumas lições importantes para nós carregarmos para a nossa vida. Uma primeira lição é que o ser humano, ou melhor, a primeira lição é que Jesus ama a todos da mesma maneira. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós amamos mais alguém, menos outros, amamos os que nos amam, mas Jesus ama a todos da mesma maneira. Jesus ama os pobres e Jesus ama os ricos. Jesus ama os doentes e Jesus ama os sãos. Jesus amava os bons e amava os maus. Jesus ama os pequenos e ama os grandes. Esta é a posição e é um ensino para que nós aprendamos a fazer da mesma forma. Esta foi a primeira lição que estava colocada ali e que foi o primeiro erro de um povo que não estava transformado. Era o erro de um povo que apenas se emocionava, mas não tinha transformação de vida. E era preciso mudar. A segunda lição que nós podemos tirar é que o ser humano vê apenas aquilo que é aparente. O ser humano vê apenas o que é exterior. E o exterior mostrava um homem rico, um homem poderoso, um homem de posses, um homem cobrador, um homem que nós não queremos saber dele. Este é o exterior, todo mundo via Zaqueu dessa maneira. Então, o ser humano, nós vemos o exterior, e o exterior é totalmente superficial. As verdadeiras situações das pessoas acontecem dentro de cada um de nós, não acontecem do lado de fora. Muitas vezes o nosso lado de fora não reflete a nossa realidade interior, mas
ao mesmo tempo que os homens veem o exterior, o que a palavra nos mostra é que Jesus vê o coração. Meus irmãos, esta é uma colocação importante. Por que Jesus chamou Zaqueu? Jesus chamou Zaqueu porque ele viu além daquilo que era aparente. Jesus viu ali um homem certamente amargurado, um homem incomodado, com o coração apertado, coisas que nós normalmente não vemos, mas um homem que queria ter um encontro com o Senhor. E é por isso que ele subiu na árvore, esperou aquele momento. Jesus sabia disso, que ele queria ter um encontro com o Senhor. Amém. Ninguém sabia, as pessoas não viam, as pessoas julgam, as pessoas avaliam, as pessoas só veem o que o olho vê, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus vê o oculto, o escondido, o que está no coração. E é por isso que os atos do Senhor são atos de misericórdia, que muitas vezes não são os nossos atos. Nós julgamos pessoas sem saber o que está se passando no coração de cada um, e isso era uma lição que nós deveríamos receber do Senhor Jesus naquele momento. Uma outra lição que essa palavra nos dá é que as pessoas em geral são guiadas pelas emoções e não pela transformação de vida. É isso que nós aqui hoje, naquele momento lá do texto, aquelas eram as pessoas que estavam andando com Jesus. Aquelas eram as pessoas que estavam seguindo Jesus. Hoje, as pessoas que estão seguindo Jesus somos nós. E nós precisamos entender. Então, o que nós precisamos entender é se nós estamos vivendo apenas das emoções dos momentos, às vezes até das emoções das reuniões, das emoções dos cultos, das emoções de alguma palavra, ou se realmente existe uma transformação verdadeira na nossa vida, porque o que nós devemos entender é que a emoção é passageira e a transformação de vida, ela é para sempre. Louvado seja Deus. E por fim, nós ainda queríamos entender outra lição final, é que nós nunca viveremos o Evangelho do Senhor Jesus plenamente apenas com emoções. Então, o Evangelho é muito mais do que isso. As emoções só nos levam às coisas superficiais. Até olhamos para as pessoas de forma superficial. Se nós não temos um impulso de evangelizar, de falar com alguém, é porque nós não conseguimos enxergar naquela pessoa a sua verdadeira situação de necessitada. Então nós julgamos, avaliamos todas as coisas, às vezes de forma simplesmente superficial. E superficialmente nós não vamos conseguir viver a essência do Evangelho. Então o Evangelho se caracteriza pela profundidade de todas as coisas. Nesta profundidade é que nós conseguimos enxergar que o necessitado não é simplesmente o doente, o necessitado não é simplesmente o pobre, o necessitado não é o que está com problema, mas os necessitados são todos em geral. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deseja que todos sejam salvos. Esses todos que ainda não conhecem o Senhor, estes são os necessitados. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus deseja salvar o pobre, ele também deseja salvar o rico, e assim todos os homens são necessitados diante de Deus. Nós, muitas vezes, somos levados por emoções, e a emoção, como nós explicamos aqui, ela é volúvel, ela se modifica com facilidade. Então, nós precisamos
espiritualmente, mais do que isso. A nossa vida espiritual precisa se mover além das emoções. E nós não podemos confundir a emoção com o verdadeiro amor a Deus e o amor pelo próximo. O amor a Deus, o amor pelo próximo são coisas que estão acima das emoções ou que estão além das emoções. É bom que as pessoas tenham emoções. Isso não é mal, é uma coisa boa, mas é espiritualmente fundamental e preciso que a nossa realidade possa ir além da simples emoção dos momentos e seja algo sólido e permanente. E dessa maneira, então, seremos servos melhores e estaremos espalhando esta palavra de salvação a quem verdadeiramente precisa. E este é o trabalho para o qual o Senhor nos chamou. Não vamos ser uma multidão emocionada simplesmente, mas queremos ser uma multidão transformada pelo poder do sacrifício de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos, que queríamos deixar nesta noite, para que todos possamos meditar nisso, avançar, crescer um pouco mais na nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar ainda um louvor e preparando para encerrarmos estes momentos. Glórias a Jesus. Vá glorificando a Deus, se posicione, cante, exalte o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Toda a igreja louve. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Dá ordens às estrelas, e ao mar os seus limites. Glória a Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Glória a Deus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glórias a Deus.
ao Senhor. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E as tempestades se acalma na voz daquele que tudo criou, e a sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos orar, encerrando esse momento, e os irmãos acompanhem pelas mensagens do grupo a sequência dessas nossas reuniões. Possivelmente amanhã, segunda-feira, teremos novamente um culto. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por estarmos aqui reunidos no Espírito Santo. Te agradecemos porque a tua presença nos fortalece, nos alegra e nos faz bem. Te bendizemos por cada irmão que ouviu e participou destes instantes. Aleluia. Que os seus corações se encham de graça, de paz e de vida. Que nós possamos sentir o verdadeiro amor Aleluia. de Deus Glória a Jesus. dentro dos nossos corações. Amém. Que isso nos alegre cada dia mais. Amém. Que o Espírito de Deus aperfeiçoe essa realidade Glória dentro a de Deus. nós. Amém. Que não sejamos um povo de simples emoções passageiras, mas sejamos um povo transformado para a glória de Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã. Cuida, Senhor, da caminhada nestes dias. Que os anjos de Deus estejam nos lares, estejam ao redor de cada um. Para a glória de Deus, nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.